Fala galera, tudo bem? Meu nome é André Uli e esse é o nosso curso de Introdução à Programação, um curso que foi pensado para pessoas que estão começando na área de desenvolvimento de software. E hoje é a aula de número 15, uma aula que a gente vai falar sobre matrizes, assunto super legal. E para você que está chegando aqui agora e não conhece o canal, né, já se inscreve, deixa seu joinha para apoiar e na descrição desse vídeo aqui você vai encontrar o link da playlist onde tem todas as aulas ali na sequência certinha, inclusive uma apresentação onde eu falo, né, todo o conteúdo que vai ser abordado aqui, qual que é o intuito, né, do curso, para quem é direcionado esse curso. Então, se você chegou aqui agora e já conhece um pouco e fala, não, eu quero ver matrizes mesmo, seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Mas se quiser saber mais sobre programação, quiser pegar mais conceitos, né, mais a base ali, então você é meu convidado e minha convidada a assistir ali desde a primeira aula. Então vamos lá agora falar de matrizes. Na última aula a gente viu aqui sobre a função de Fibonacci, e a gente também nas aulas passadas falou sobre recursividade, né? Deixa eu acertar aqui. Tá com algum errinho aqui da função que eu mexi nela. Eu tinha colocado o nome errado na outra aula, né? Coloquei Fibonacci com dois N's. Mas enfim, hoje nós vamos falar de matrizes. Antes de falar de matriz, vamos falar do vetor. Basicamente, né, a gente viu nas aulas passadas, a gente viu sobre vetores, né? E o vetor ele é uma variável que ela pode ocupar vários espaços ali de memória e a gente vai ter um índice para encontrar esses valores que a gente guardou. Então, por exemplo, né, eu posso ter aqui, né, alunos, um vetor aqui de alunos, e eu vou colocar aqui Cláudia, que mais? Fernando e Júlio. Enfim, e por aí vai, né? Poderia ter quantos alunos eu quisesse nessa sala. E aí, eu vou fazer o quê? Eu quero exibir o nome, né, de cada aluno ou fazer as boas-vindas. Então, vamos fazer as boas-vindas para esses alunos aqui. Eu vou colocar aqui o for, que a gente já aprendeu, né? E o for, ele vai ter aqui um inicializador, né? Uma variável que inicializa, que eu vou inicializar com zero, porque eu estou mexendo com índice, e o índice do vetor sempre começa de zero. Aí eu vou ter aqui, ó, enquanto o meu i for menor, aliás, né, do que o tamanho do meu vetor de alunos, né? O que é o tamanho do vetor? Se eu tenho três itens aqui dentro, o tamanho é 3, tá? E depois eu vou aumentar aqui. Isso aqui a gente já viu, né? Estou passando bem rapidinho porque é um conceito que vocês já conhecem. Se você não conhece, volta algumas aulinhas para trás que a gente vai falar só sobre for e vetor. Aqui eu estou passando, dando uma relembrada rápida. E aí eu vou colocar então aqui para cada aluno, né, o console.log, que é o comando que a gente usa para exibir aqui nesse console da direita, e vou colocar bem-vindo e vou colocar aqui o nome, né, ali do aluno. Aluno. Na minha lista de alunos. E aí eu vou pegar aqui o i. Então, o que isso vai fazer? Vai exibir aqui o nome de cada uma dessas pessoas aqui. E se eu colocar aqui uma pessoa nova, né? Aliás, né? Vamos colocar aqui, bom dia. Se eu colocar uma pessoa nova aqui, por exemplo, entrou a Tati, eu já estou pegando pelo tamanho do array aqui e o meu for ele vai se adaptar e vai funcionar tudo bonitinho. Legal, isso aqui funciona, né, para um array simples. E a gente lembra que o array, como que era o array, né? Eu tenho aqui a variável alunos, e aí eu vou ter lá a posição 0 com um aluno, a posição 1, sempre começa do 0, né? 2 e 3. E aí eu tenho lá a Júlia, aliás, né? Eu não vou lembrar. A Júlia, vamos inventar nomes novos aqui. Fernanda, Otávio, Henrique e por aí vai. Beleza. Só que aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma lista comum de alunos. Vamos dizer que isso aqui é uma sala. E eu tô aqui agora, eu quero montar uma turma de inglês, tá? Deixa eu deixar o alunos aqui. E aí aqui eu tenho uma sala, mas digamos que eu gostaria de ter não só
uma sala de alunos, né? Porque aqui, ó, eu tenho os alunos da mesma sala, tá? Nesse nosso exemplo de vetor. Vamos dizer que eu quero agora, além de ter essa turma aqui, eu gostaria de formar mais turmas que não vão estar na mesma turma que esses. Como assim? Imagina, ó, que essa linha aqui fosse a minha turma número, né, a minha primeira turma. Se a gente vai começar a contar, né, igual no vetor, então eu vou contar aqui de 0. E aí eu vou abrir uma nova turma, que vai ter lá a Bianca, a Natália, o Kiko e o Pedro. Aqui. Isso aqui vai ser a minha turma 1. Aqui eu estou começando a montar uma matriz. O que é uma matriz? Uma matriz é quando eu tenho... Aqui, quando a gente tem um vetor igual a gente está acostumado, né, a gente fala que é um vetor unidimensional. Por quê? Ele tem só um tamanho, né, como se fosse só uma fileirinha. Quando eu tenho uma matriz, eu tenho um vetor multidimensional. Por quê? Além de eu ter a dimensão aqui da horizontal, eu também tenho a dimensão da vertical. Como assim? Porque, ó, tá vendo que aqui eu tenho as linhas, né? Até 3 aqui. Mas eu tenho as linhas não, perdão, eu tenho as colunas aqui até 3, né? Até a letra E. Mas eu também agora, conforme eu estou abrindo turmas novas, que eu vou pintar aqui, ó, eu tenho mais uma dimensão vertical ali, que são as linhas. E aqui, ó, a Júlia e a Bianca, elas não são da mesma sala. A Júlia é da sala da Fernanda, do Otávio e do Henrique, tá? E aqui eu vou colocar, então, mais pessoas aqui, né? Vou colocar a Thaís, o Bruno, a Carol e a Tamires, aqui, ó. E por aí vai, né? Então eu posso ir formando várias turmas, e as turmas também, nesse caso aqui, tá? A gente vai ver que isso aqui é uma flexibilidade do JavaScript, né? Eu poderia ter aqui ninguém, né? Ou aliás, poderia ter ninguém, mas também poderia ter Isso aqui pode ser de outro tamanho, né? E aqui tá vazio, enfim. No JavaScript eu posso fazer isso, tá? Eu não vou ter problemas. Mas para facilitar o exemplo, eu vou criar turmas exatamente do mesmo tamanho. Então, digamos que essas pessoas da terceira turma aqui, elas ficaram esperando até formar a turma que era de 4 pessoas, né? Então, para não complicar muito, vamos fazer uma matriz que, na verdade, ó, tá vendo? O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 vetores, né? Então, nada mais é do que a minha variável alunos agora, ela é composta de 3 vetores, tá? E aí a gente vai fazer uma coisa muito simples agora, tá? Eu vou tirar isso aqui por enquanto, a gente vai reescrever, né, o bom dia aqui e a gente vai fazer o bom dia para cada turma. E aqui, o que eu vou fazer agora? Existe um comando, né? Primeiro de tudo, como que fica então o nosso array aqui, né? Agora que é por classes, antes de eu mostrar esse comando que eu quero mostrar. Esse array aqui por classes, né? Que eu vou continuar chamando de alunos, porém agora vai estar separado em cada classe. Quando ele era unidimensional, eu tinha um colchetes aqui e tinha os valores aqui dentro. Agora eu vou comentar para vocês verem de exemplo lá em cima e vou criar um array agora multidimensional. Como que isso aqui vai ficar? Então, primeiro, né, quando eu vou criar um array, ele abre aqui o colchetes, vou fazer o ponto e vírgula aqui. E lembra que eu falei aqui que eu tenho 3 arrays, né? Eu tenho 3 vetores aqui dentro, ó, tenho um vetor, 2 vetores, 3 vetores. Então, como que vai ficar isso aqui no JavaScript? Então, eu vou ter, ó, dentro desse vetor maior, eu vou ter 3 vetores dentro de um vetor. E isso vai ser a minha matriz. Então, eu posso simplesmente copiar esse primeiro vetor aqui, ó. Isso aqui vai ser a minha primeira sala. E é como se todo esse vetor aqui fosse um item desse vetor maior, que é a minha linha. Então, é como se tudo isso aqui fosse um item dessa linha aqui. E aí a mesma coisa, né? Eu posso ir aqui repetindo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, como isso aqui é um item, eu tenho que separar para o próximo por vírgula. Aí, eu vou colocar a vírgula aqui e vou colocar mais pessoas aqui, né? Que eu tinha Bianca, Natália, Kiko, Pedro. Então, vamos lá. Vamos ver se eu estou bom de memória. Então, vai ser um outro vetor, Bianca,
Bianca, Natália, Kiko e Pedro. Opa, tem que ser entre aspas. E Pedro. E a mesma coisa eu vou fazer agora para a minha terceira turma, que vai ficar aqui, Thaís, Bruno, Carol, Tamires. Vamos ver se eu consigo copiar aqui, se vai ficar muito estranho. Não, copiou aqui, ó. Só que não vai dar para colar assim, né? Eu vou ter que recortar aqui. Antes, né, não vai ficar jogado aqui. Eu tenho que criar um vetor para receber esses alunos, porque é como se cada vetorzinho desse aqui, ó, tá vendo? É como se fosse a paredinha da sala, né? Então isso aqui é a minha sala 1, ó, tá dentro dessa paredinha, desse colchetezinho aqui. Então essa aqui é a minha sala 1. Depois no outro colchetezinho tá a minha sala 2. Agora, ó, a minha sala 3, onde eu vou ter essas três pessoas aqui, ó. Então eu vou ter a Thaís, o Bruno, a Carol e a Tamires. Aí, né, uma coisa que a gente poderia fazer aqui para facilitar, ó, é quebrar as linhas aqui, ó, que não vai interferir em nada, mas vai melhorar muito a minha leitura. Agora eu tenho aqui, ó, abriu o primeiro colchetes, né? E aí dentro desse colchetes maior eu tenho três colchetes menores, né, ou dentro dele ali, que são as minhas turmas, tá? Agora sim eu vou falar o comando super bacana que eu tenho aqui no JavaScript, no console. Eu estava sempre fazendo console.log, mas quando eu tenho uma matriz assim, ó, e essa matriz, né, aqui não parece tanto assim, mas ela é uma tabelinha aqui, né? Quando eu tenho essa estrutura, eu posso chamar um comando chamado console, que vai exibir aqui no meu console, e inclusive, deixa eu aumentar para vocês, me desculpa. E eu vou colocar ponto .table, tá? E aí aqui eu vou colocar o que nessa tabela? Meus dados, né? Que são os meus alunos, tá? E aí vai exibir super bonitinho aqui, ó, uma tabela exatamente igual, ó, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Porém, agora eu tenho dois tipos de índice. Eu tenho o índice da coluna, que sempre vai estar associado com o índice da linha. Então, eu posso falar que, né, se eu for pegar aqui nas posições, ó, eu quero pegar a Júlia. Qual que é a posição da Júlia? A Júlia ela vai estar na coluna 0, linha, ou melhor, né, linha 0, coluna 0, tá? Se eu for na coluna 1, aliás, linha 1, coluna 0, aqui eu vou ter a Júlia, né? Júlia. Aqui na linha 1, coluna 0, eu vou ter a Bianca. Se eu for na coluna... Agora vamos para a linha 2 aqui. Linha 2, coluna 3. Então, vai ser linha 2, coluna 3. Eu vou ter quem? A Tamires. Se eu for aqui na linha 1, coluna 2, então linha 1, coluna 2, o que eu tenho aqui, ó? Linha 1, ó, coluna 2, linha 1. Então, eu tenho o Kiko. Então, vai ser linha 1, coluna 2, vai ser o Kiko, tá? Então, assim, agora, para chegar na minha informação, eu preciso de dois índices. Por quê? Se eu falar assim, coluna 0, eu tenho três possibilidades. Eu tenho a Júlia, a Bianca e a Thaís. Para eu saber na coluna 0 se eu estou falando da Júlia, da Bianca ou da Thaís, eu tenho que usar a linha. Simples assim. Várias vezes aqui para a gente entender, porque isso aqui é mega importante para a lógica que a gente vai fazer agora. Então agora, lembra, né? Eu mostrei aqui como que a gente pega, né? Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui que eu vou exibir o nome do aluno aqui. E aí eu vou pegar aqui alunos. E aqui lembra, né, que eu falei assim, ó, por exemplo, se eu vier aqui e falar que é o aluno da linha 0. Antes no vetor a gente pegava só um índice, né? Se eu colocar aqui a linha 0, pode ser Júlia, Fernando, Otávio, Henrique, ou no nosso caso aqui, né, Cláudia, Fernando, Júlia, Tati. Então, o que vai acontecer aqui se eu colocar só o número da linha, só o primeiro índice? Lembra, o índice vai ser esse item aqui, ó. Ele vai exibir exatamente isso, vai exibir todos os itens. Se eu quiser mostrar, né, aqui, ó, exibiu exatamente o primeiro item, que é a primeira sala inteira, né?
Se eu quiser exibir uma das pessoas aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar linha e coluna. Então, eu vou precisar aqui, ó, de mais um colchetes, porque dentro do primeiro item, qual item que eu quero? Então, se eu pegar agora o item 0, né, a linha 0 e coluna 0, ou seja, agora eu preciso de dois índices. Aí sim, eu vou exibir a primeira aluna, que é a Cláudia. Se eu quiser exibir a segunda aluna, a primeira aluna da segunda turma aqui, que é a Bianca, eu vou colocar um na linha, tá? Ó, vai exibir a Bianca. E se eu quiser voltar lá para a primeira turma e exibir o segundo aluno? Lembrando que eu sempre começo a contar do zero. 0, 1. Então, 0, 1, segundo aluno, vai ser o Fernando, tá? Ah, e se eu quiser exibir o segundo aluno da terceira turma? 0, 1, 2. Então, aqui vai ser 2. Aí vai exibir o Bruno. E aí eu posso ir brincando com a minha matriz, enfim. E exibindo assim. Tá, mas agora eu não queria ficar pegando ali, né, colocando um por um e chamando ali. Eu queria fazer isso através de um laço de repetição. E a gente viu que para lidar com vetores, a gente ia usar o for. E como que eu faço para lidar com matriz? Então, assim, a gente já sabe que para lidar com vetor, então, para né, um vetor de uma dimensão, eu preciso de um for. Se eu for percorrer um vetor de duas dimensões, eu vou precisar de dois fors. Vai dar certo, tá? Lembrando que aqui a gente está vendo um vetor de duas dimensões, mas sim eu posso ter um vetor de n dimensões, né? E claro, vai ficando cada vez mais complexo de manipular. A gente aqui vai ver só a matriz, que eu acho que é o suficiente para, assim, a gente já vai ver muita coisa, né? Já é legal saber das dimensões, mas enfim. Então aqui a gente vai ter o for, e aqui eu vou ter var i igual a zero. Vou passar bem rápido, porque vocês já viram o for na aula de laço de repetição. E a gente tem uma aula exclusiva sobre for, né? Aqui eu vou pegar o tamanho do meu array, né, de alunos ali, e vou incrementar. Então aqui, ó, eu posso fazer aquilo que eu tinha mostrado para vocês. Se eu colocar um console.log aqui, alunos, e colocar aqui, né, a letra i, o que vai acontecer? Lembra o que aconteceu quando eu coloquei só a linha? Vai exibir as turmas inteiras, mas eu não quero fazer isso. Eu quero cumprimentar, né, aluno por aluno ali, pessoa por pessoa. Como que eu vou fazer isso? Então, por exemplo, se eu quiser mostrar a primeira pessoa, eu colocaria aqui o 0, né? Então, assim eu vou exibir a primeira pessoa de cada turma, Cláudia, Bianca e Thaís. Tá. Então, eu poderia também fazer isso aqui, ó. Funciona, né? Se eu fizesse isso aqui, ó. 0, 1, 2, e vai até o 3, né? E vai até o 3. Enfim, né? Isso aqui funciona, mas eu colocaria, além disso, eu teria que colocar aqui, né? Olá! E vou colocar aqui para cada pessoa. Será que... Não funciona. Pronto. Aí aqui vai ficar olá para cada pessoa, enfim. Mas não é isso que a gente quer. Fiz alguma coisa... Não, tá certo. Só demorou mesmo. Não é isso que eu quero. Eu quero o quê? Não ter que me preocupar. Até porque se eu colocar uma pessoa nova aqui na sala, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui o Paulo e aqui a Paula e aqui a Letícia, o que vai acontecer com o meu código? Meu código não vai reconhecer esses alunos novos. Então, péssimo, né? Aqui eu não estou interagindo com o i, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Lembra que eu falei de usar dois for? Vamos fazer isso. Então, a gente vai fazer aqui for. E aí, a gente tem, né, o padrão aqui, var i. Mas eu não vou usar o i porque o i já está sendo usado aqui, ó. O que acontece se eu usar o i? Vamos ver o que acontece. E se eu colocar aqui i, aqui, né, eu vou estar no alunos, no i.length, e vou colocar aqui i++, tá?
Na verdade, aqui, né, eu poderia até fazer assim, ó. Aí, se eu colocar aqui, console.log, olá, mais alunos, aí eu vou pegar na posição I e aqui na posição I, porque eu estou percorrendo duas vezes, né? O que vai acontecer aqui? Vai demorar um pouquinho. E aí só cumprimentou aqui, ó, deixa eu ver o que fez, né? Cláudia, olha, ela fez uma mistureba, ó, cumprimentou a Cláudia, depois a Natália, depois a Carol e depois abandonou todo mundo. Ela fez isso aqui, ó. Por quê? Porque o meu i aqui, né, ele tá meio que se perdendo, porque eu inicializo ele com zero, aí ele tá aqui, né, ele vai fazer um i++, só que aqui ele vira zero de novo, e aqui ele vai, né, até ficar, aqui dentro ele vai i++ até o tamanho do length de aluno aqui, e aí o que vai acontecendo? O i, quando ele sair daqui, né, toda vez que eu estou mexendo aqui, eu estou alterando. Então, cada vez que passar esse for, por exemplo, aqui o i vai virar 1 e 1. Então, por isso que aconteceu? Primeira vez foi 0 e 0. Aí apareceu a Cláudia. Aí o i ficou mais. Aqui era i, né? Ficou 1 e 1. 1 e 1. Natália, olha aqui. E aí depois ficou o quê? 2, 2, 2 e 2. Aí veio o quê? Carol, que é 2, 2, né? 2, 0, 1, 2. Por quê? Porque eu estou sempre mexendo no meu i aqui e a hora que chegar aqui que ele sair desse primeiro for aqui, né? Porque ele vai fazer, ó, i menor que alunos, né? Então, quando o i for menor que alunos, o alunos é 3. Então, o que vai acontecer? Quando o i for menor que alunos, vai sair. Então, ele era 2 aqui, né? Quando ele fizer o mais, ele vai ser 3 e não vai ser menor que 3. Enfim, a gente não pode usar o i aqui, né, duas vezes. Então, qual que é o padrão? Quando eu tenho um for dentro do outro, ao invés do i, eu uso j. Por que j? Convenção. Só que aqui, ó, eu não quero mais o tamanho de alunos. O alunos é uma classe com 3 vetores. Eu quero, agora que eu estou percorrendo esse array de dentro, então eu quero saber o tamanho desse array de dentro, tá? E aí esse array de dentro é na posição I. Lembra que tinha todos os alunos? Beleza. E aqui não é I, é J. E aqui nas minhas posições, então, eu vou ter um índice cuidando da linha e eu vou ter um índice cuidando especialmente da coluna. Agora sim, se eu colocar olá, não vou ignorar ninguém, né? Eu vou cumprimentar todos os meus alunos e alunas. Ó, agora sim, cumprimentou todo mundo. E eu posso enfeitar mais um pouquinho aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso criar aqui... eu posso colocar aqui sala, né? Uma variável sala. E aí eu vou colocar sala 1, 2 e 3. Só não vou colocar sala 0 porque ia ser muito esquisito. Então, o que eu vou fazer aqui? Sala é igual a i mais 1. Só para não ficar 0, 1, enfim. A gente poderia colocar direto aqui, mas acho que assim fica um pouquinho mais bonito e agradável, né? Então, a gente vai fazer o quê? Console.log. E aí, vamos colocar aqui, ó. Cumprimentando a sala. Vamos colocar um espacinho, mais sala. E aí, ó, o que vai acontecer? E eu posso também fazer o seguinte, né? Vamos colocar aqui um enfeitezinho aqui no nosso console para ficar bonitinho. Aí vai ficar assim, ó. Que aí vai ficar separadinho sala por sala. E aí, tá vendo que eu tô colocando essas duas instruções no meu primeiro for? E aí, no final, antes de acabar meu for, eu vou colocar essa aqui, ó. E aí, aqui, eu vou colocar iniciando. E aqui eu vou colocar... Vamos deixar do mesmo tamanho. E eu vou colocar aqui finalizando, pra gente... finalizando. Tá. Beleza. Aí, então, aqui, como isso aqui tá... Olha só, isso aqui é super legal, tá? Eu vou tentar fazer o passo a passo aqui pra gente ir entendendo. Como isso aqui tá no for
maior, esse for aqui ele vai ser para cada item. Eu vou até pular uma linha aqui de cada item, para ficar mais fácil da gente ver. Então aqui vai ficar assim, ó. E assim, tá? Então vai ficar aqui, ó, primeiro item, segundo item, terceiro item. Então seria primeira linha, segunda linha e terceira linha. Esse for aqui vai acontecer então 3 vezes. Então 3 vezes eu vou executar isso aqui, ó, a primeira vez. E aí, depois que executar isso aqui, eu vou começar a percorrer, eu vou entrar na minha sala, né? E eu vou começar a percorrer dentro da minha sala, que daí eu vou começar a percorrer 0, 1, 2, 3, 4, tá? E aí, ó, se eu rodar isso aqui, o que vai acontecer? Para cada sala, olha só que legal. Fui lá cumprimentando a sala 1, que é aqui a minha sala, a minha sala onde eu tenho a Cláudia aqui como primeira aluna. Então, olha só que legal. No primeiro for, ele vai percorrer esses 3 itens. Então, eu comecei aqui, coloquei aqui que estava iniciando, tá? E fiz a primeira sala. Eu estou aqui, ó. Eu estou na linha 0, tá? Enquanto eu estou na linha 0 aqui, eu comecei um novo for aqui, ó. Eu não terminei esse for ainda, tá? Eu comecei um novo for que vai começar a percorrer o quê? As colunas. Então, eu estou parado aqui na linha 0 e aí eu vou começar a percorrer as colunas. Então, eu vou começar aqui, ó, a percorrer os alunos, né? A Cláudia, o Fernando, o Júlio, a Tati e o Paulo. Então, começa a percorrer, né? Eu estou na linha 0 e aí começa 0, 1, 2, 3. Isso, 0, 1, 2, 3. Começa do 0, então são 4 alunos, né? E aí depois eu vou mudar, depois que foi para a quarta aluna ali, acabou. Aí eu vou sair desse fora aqui pequeno, aí eu vou escrever finalizando, e aí o que vai acontecer? Eu volto para o meu for maior, e aí sim essa linha vai virar 1. Aí agora sim, ó, foi lá de novo, iniciando aqui, ó, e cumprimentando a sala, 1 mais 1, né? A sala aqui vai virar 2, e aí eu vou imprimir iniciando e a mesma coisa acontece. Enquanto eu estou em 1 aqui, aí vai ter um outro for que começa 0, 1, 2, 3, isso, 3. E aí vai ser Bianca, Natália, Kiko, Pedro e... Peraí, Bianca, Natália, Kiko, Pedro e Paula. Na verdade são 5, perdão, tá, gente? 0, 1, 2, 3, 4, tá? 0, 1, 2, 3, 4. Então vai ser Bianca, Natália, Kiko, Pedro, Paula. Beleza! E aí, só para garantir, tá, gente? Que tá todo mundo acompanhando. E aí, acabou esse meu for de dentro, eu vou pro meu console log aqui. E agora, terminou aqui, né? Executou essa linha, eu vou voltar para esse for aqui, que vai incrementar 1, 2. 2 é menor que 3? É. E agora eu tô nessa sala aqui, ó. 0, 1, 2. Eu tô nessa sala. E aí vai ficar sala I mais 1, que vai ser a sala 3. E aí eu vou iniciando aqui, né? Aliás, primeiro eu vou colocar aqui iniciando, né? E depois cumprimentando a sala 3. Então segura aqui, ó, tô nessa linha. E aí eu começo a percorrer essa linha, que vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter Thaís, Bruno, Carol, Tamires, Letícia. Thaís, Bruno, Carol, Tamires, Letícia. Acabou o for, finalizando. Aí finalizou aqui. Isso aqui vai virar 3. 3 é menor que 3? Não. E aí acabou o meu segundo for. Enfim, espero que essa aula não tenha ficado confusa. Matriz é um negócio que não é tão simples assim, tá? Não é um assunto complexo, mas às vezes não é tão simples assim de entender logo de cara. Então, fique à vontade para voltar nessa aula se fugiu alguma coisinha. E também altamente recomendo a vocês treinarem isso, brincar com vetores, tentar pensar em outras situações aqui, né? Não sei, de repente times de futebol e aí são jogadores ou jogadoras, enfim. Solta a imaginação e brinca, né, com esses fors aninhados aqui, coloca if no meio, enfim. Dá para fazer um monte de coisa, né? A idade das pessoas, enfim. E a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Eu vou fazer uma finalização do módulo, principalmente para a gente poder bater um papo, né? Entender o que dá para fazer agora, para onde que dá para ir, tá? E muito obrigado para você que assistiu às aulas, que curtiu, que comentou e que está dando um super apoio aqui no canal, né? Eu estou super feliz com o feedback das pessoas.
E muito obrigado, fui e a gente se vê na próxima aula.